é uma amplitude de setores, de especializações que esse profissional trabalha, que é uma coisa impressionante, gente. Desde a fonoaudiologia infantil, quando aquela criança tem algum tipo de dificuldade para falar, e não só a fala, mas também a audição, que traz outros tipos de consequência, não é, doutora Luana? Bom dia para você. Tudo bem? Tudo bem. Bom, o que tem a ver a fala com a audição? Tudo bem. Um setor está ligado ao outro, né? Então, para a gente aprender a falar, né, Tem que escutar, a gente tem que escutar. Então, se você percebeu uma criança, né, como que ela começou a falar do nada? Não foi do nada. Observando e ouvindo, né, repetindo quem está em volta dela. Então, quanto mais estimulado for a criança, e se a audição estiver perfeita, a fala dela, a comunicação oral dela também vai ser perfeita. A gente tem visto a tecnologia toda a nosso favor, né? Sim. Mas a gente também pode usá-la contra, né, em determinadas situações. Sim. E é justamente na infância aí a gente já coloca os fones de ouvido, e é música, e é também jogos de computador, os pais não querem ouvir aquele barulho, pronto, enfim. Isso tudo traz consequências para Traz consequências. Então, assim, a tecnologia, a modernidade, ela traz benefícios, mas também traz alguns problemas, principalmente problemas de saúde relacionados à audição. Né? Então, assim, o mundo hoje, ele está uma poluição sonora, assim, nós convivemos com uma poluição sonora, querendo ou não, né? Então, claro que tem alguns barulhos que a gente pode evitar, né? Que a gente tem que evitar, principalmente quando usa fone de ouvido, usando um volume mais baixo, né? Mas o problema maior hoje os jovens, eles colocam fone de ouvido e a música é tão boa, assim, a gente vai ouvindo música, né? A música é tão boa, aumenta o volume, né? E isso vai tornando um hábito. E quanto mais você usa alto, você só tende a aumentar, você não tende a diminuir, né? A gente está falando aí, Luana, de um problema que nós mesmos criamos no nosso organismo. Mas pode ser algo involuntário também? Sim, essas deficiências de audição? Sim. A perda auditiva, ela tem várias causas, né? Uma delas pode ser tanto genético, hereditário, né? Uma questão mais familiar, né? E também pode ser congênita, adquirido ou no parto ou durante a gestação. Então, existem várias patologias que podem gerar uma perda auditiva, né? No bebê, na criança. Então, assim, por isso que hoje já é obrigatório nas maternidades o teste da orelhinha, já para a criança não passar um período sem estimulação sonora. Então já tem um diagnóstico no início, porque se ela realmente tem uma perda, existe aquela possibilidade de ter uma dificuldade auditiva, já existe estímulo e já pode usar um aparelho auditivo, né? Porque quando a perda auditiva é causada ou por algum problema na gestação, problema congênito que a gente fala, ou por hereditariedade, já é uma perda neurosensorial que a gente chama. E para essas perdas, a única solução ou é um aparelho auditivo, né? Então não tem uma cirurgia, não tem um medicamento que vai trazer essa audição de volta. Perdeu. Mas eu já ouvi falar de uma cirurgia que se coloca uma molinha, uma coisa assim. O que é isso? Implante coclear. É um implante coclear, é a modernidade. É uma cirurgia que você faz, mas também é preciso usar o aparelho, né? O aparelho auditivo hoje, ele amplifica a audição, né? Então, você tem uma baixa, uma queda na audição normal, você usa o aparelho para amplificar o som e trazer ele mais para a normalidade. Então, a cirurgia não vai resolver. A cirurgia, ela... Porque assim, a gente perde a audição porque as células nesse órgão auditivo, ela morre. E a cirurgia, ela coloca células para funcionar. São células mecânicas. Então, esse é a espiral que você falou, né? Então, na cirurgia é implantada essas células, né? Esse espiral eletrônico, som eletrônico, né? Toda a parte eletrônica. Isso te traz o quê? Uma audição mais que o normal. Mas você precisa usar um aparelho, um amplificador, para passar o comando para esse eletrodo que foi introduzido na cóclea. A pessoa que escuta mal, para ela se perceber, né? Bom, eu acho que eu não estou ouvindo direito, ela não tem muita certeza disso. Não. Às vezes só o próprio exame pode mostrar, dependendo do grau de deficiência que ela tem. Mas aquela pessoa que fala muito alto ou muito baixo, está relacionado à sua audição? Tem uma relação, não 100%, mas já é um indício de ser investigado, né? Então, se você já não tem um tom vocal dentro da normalidade, se incomoda o próximo ou te incomoda, é importante investigar. Tanto na questão auditiva, quanto na questão vocal mesmo, laringe, né? Então, tem esses dois lados, como você falou no início, a fonoaudiologia ela trabalha com a parte de comunicação, voz, linguagem, né? E também a parte auditiva, porque um está relacionado ao outro. Isso. Esses são uns dos aparelhos que são mais utilizados hoje no mercado. Isso, essa é a modernidade de hoje, né? Porque antigamente,
iniciou os aparelhos auditivos era uma caixa, né? A pessoa usava a caixa pendurada ou no bolso, ou no cinto, e aí vinha aquele fio. Então, assim, isso aqui, o que eu trouxe hoje é modernidade. Já é tecnologia. Já é tecnologia. São menores, mais discretos, porque a maior preocupação do usuário de aparelho auditivo